Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Hoje trazendo mais uma aula inédita do canal sobre o conceito de função quadrática. Esta, na verdade, faz parte da primeira aula de uma série de aulas que eu vou disponibilizar aqui no canal para atendê-los quanto ao conceito de função quadrática. Então, nós vamos tratar aí praticamente nesta aula de hoje os conceitos iniciais dessa ideia aí, que é a ideia de função quadrática. E nas demais aulas que eu irei postar aqui no canal, nós vamos estar falando de outros assuntos aí relacionados a este conceito. Antes de nós darmos início, gostaria de fazer um convite, se você ainda não for inscrito no canal, para que você se inscreva, deixe o seu like, acione as notificações para que você não perca as novas aulas e novas postagens aqui do canal. Então vamos para a vinheta do nosso programa e logo após a vinheta nós vamos estar dando início à nossa aula de hoje. Então segue comigo, vamos lá! Retornando à nossa aula de hoje, vocês já estão visualizando aí, né, a tela principal da nossa aula, né? Então, o que nós vamos estar estudando nessa aula de hoje? Nós vamos estudar as funções quadráticas, que são as funções, na verdade, né, que são da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Todas as funções, na verdade, que tem esse aspecto aí, né? Um número real multiplicado por uma incógnita ao quadrado, mais um número real multiplicado a incógnita, mais um número c, número real qualquer, né, não multiplicado aí por uma incógnita. Então, toda vez que a gente tiver uma expressão algébrica aqui que tem esse formato, nós vamos estar falando aí de funções quadráticas. Eu vou entrar com mais detalhes ao longo da aula aí com a definição. Então, segue comigo para que a gente veja o que nós vamos estudar hoje, né? Na aula de hoje, nós estudaremos a definição de função quadrática ou função do segundo grau. Falaremos também sobre o gráfico de uma função quadrática, como que é o aspecto de um gráfico da função quadrática. E além disso, nós vamos falar também da concavidade da parábola. A parábola, na verdade, é o gráfico dessa função que nós vamos estar estudando, tá? Então, segue para dar início. Definição de função quadrática, né? Uma aplicação, eu vou falar de aplicação, tá? Mas é uma relação, né, que associa dois conjuntos. Normalmente a gente denomina por função, né? Tem umas regras lá, eu vou até deixar no final da aula de hoje, eu vou deixar lá uma aula do canal que eu falo especificamente de funções, tá? E lá eu vou falar do que é uma relação, né? Função é uma relação que associa dois conjuntos, né? Tem todas as características lá que vocês devem saber. E o que na verdade é uma função de segundo grau? Vamos ler aqui e vamos entender o que é uma função de segundo grau. Uma aplicação de R em R recebe o nome de função quadrática ou do segundo grau, tá? Tem esses dois nomes, quando associa a cada elemento x pertencente ao conjunto dos reais o elemento ax ao quadrado mais bx mais c pertencente também ao real, em que a, b e c são números reais, dados que a é diferente de zero. Eu sei que praticamente a princípio talvez isso tenha ficado um pouco complicado para vocês entenderem por causa das notações aí, da forma com que a gente se escreve, mas na verdade vocês vão ver que é muito fácil, tá? O que está falando aqui na verdade é que uma função vai ser do segundo grau, né? Quando você pega qualquer valor e substitui, na verdade, esse valor dentro, né, da fórmula da função, vai gerar um outro valor, né? E a função, na verdade, é que esse segundo valor ele depende desse primeiro valor. Aí, conforme a gente vai colocando lá, a gente vai gerando novos valores. Que é a ideia de função mesmo, conforme a gente já viu. E eu vou deixar na aula no final da tela, hoje no final dessa aula. Então, vamos lá. Exemplos de funções quadráticas, tá? Uma outra coisa antes. O que é mais importante na função quadrática, que vocês entendem, é que a gente vai ter os números a, b e c, que vão estar aqui na frente do x ao quadrado, do x, né? E vai estar sozinho. Só que o que acontece? Tanto o b quanto o c ele pode ser zero, não tem problema nenhum.
No entanto, o a não pode ser zero. Se esse a for zero, a função deixa de ser uma função de segundo grau e passa a ser uma função de primeiro grau, que nós já estudamos também aqui no canal. Tá? Então, na verdade, vocês têm que sempre pensar, para ser a função de segundo grau tem que ter esse aspecto e, além disso, este a tem que ser diferente de zero. Vamos ver alguns exemplos para a gente estar ilustrando essas ideias aí. Olha só, essa função aqui, ó, primeira função aqui, x² mais 3x mais 2, né, uma função de x, ela é uma função quadrática. Por quê? Porque a gente tem lá o a igual a 1, quando não aparece, não sei se vocês recordam, é porque o a é igual a 1. Aqui o b, que é o termo que compõe o x, é 3. E aqui, no caso aqui, o termo independente, né, dessa função é o 2. Então, a gente tem que c igual a 2. Né? Na segunda função, a gente tem lá o a igual a 3, b igual a menos 1 e o c igual a menos 12. Na terceira função, a gente tem lá o a igual a menos 3. Não temos o termo b, ou seja, não aparece o termo b. Quando não aparece, quer dizer que o b é zero. Então, por isso que eu coloquei aqui o b como zero, tá? E aqui a gente tem aqui o c igual a 12, 12 positivo, tá aqui. Na quarta função, a gente tem aqui menos 2x² mais 3x, o a é menos 2, o b é 3, mas não aparece o elemento independente, que é aquele que não tem a incógnita, ou a variável, no caso, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que o c é zero neste caso. E por fim, o quinto exemplo é a função 5x², né? Em que o a é 5, o b não aparece, nem o c não aparece, logo o b e o c são respectivamente zero aí, conforme vocês estão visualizando. Tá? Os valores a, b e c, eles são denominados, tá, na função quadrática de coeficiente ou parâmetros da função quadrática. E nós veremos que esses parâmetros, né, que é o a, o b e o c, eles têm um grande impacto no gráfico da função. Ou seja, eles têm uma grande importância no gráfico da função de segundo grau, conforme nós vamos estar vendo aí ao longo das aulas, aqui das próximas aulas, né? Hoje nós já vamos ver, né, esse a, ou parâmetro a, e qual que é a sua implicação com respeito ao gráfico da função quadrática. Seguindo, próxima tela, vamos falar agora do gráfico da função quadrática. O gráfico da função quadrática, na verdade, é uma curva, tá? É uma curva, nós vamos estar vendo, e esta curva é denominada por parábola, tá? A curva que nós vamos estar visualizando aí, que é o gráfico da função quadrática, é uma parábola. E por definição, o gráfico da função de segundo grau é formado por conjunto de pontos, que a gente escreve como xy, tal que a primeira coordenada deste ponto, que é o x aqui, é o argumento aqui da função, ou seja, o domínio da função. E a segunda coordenada vai ser o valor da função. Como a função do segundo grau ela tem um aspecto ax² mais bx mais c, então, na verdade, esse ponto xy ele vai ter esse padrão aqui, ó, conforme está aparecendo aí para baixo aí para vocês. Ó. Vai ter o padrão x e o segundo elemento vai ser o valor da função, né, quando a gente pega o argumento da função, que é o domínio, como x. Então, a gente vai ter o valor da função. Nós vamos estar vendo no exemplo, acho que vai ficar mais claro para vocês. Vou mostrar para vocês o gráfico da função x² menos 1. Para fazer o gráfico da função, não sei se vocês recordam, normalmente a gente recorre a elaborar uma tabela e por meio dessa tabela a gente vai colocando valores ali e para cada valor de x a gente vai resultar no valor de y e o resultado desse valor de y, né, combinado com o valor de x, ele forma um ponto e esse ponto a gente marca no plano cartesiano. Então é isso que eu vou fazer aqui para vocês, já trouxe pronto para que a gente possa adiantar, mas eu vou explicar para vocês como que foi feito aqui. Olha só, o que eu fiz na verdade? Eu tenho aqui o valor de x e aqui o valor de y. Nesse valor de x eu coloquei alguns pontos, ó, do menos 3 até o 3, eu coloquei valores mais próximos aqui do eixo y, porque está mais próximo da origem, do zero. Então eu coloquei lá menos 1, menos 2, menos 3, e coloquei aqui 1, 2 e 3, que são os valores de x aqui na verdade, tá? E o que eu fiz na verdade? Eu substituí no lugar de x, eu substituí dentro da função, tá? Como que a gente faz gráfico de função de forma geral mesmo? Então, eu coloquei aqui menos 3 aqui dentro, ó, menos 3 ao quadrado vai dar 9, porque menos, né, quando a gente eleva ao quadrado vai dar positivo, e 3 ao quadrado dá 9. Quando a gente pega 9 menos 1, a gente resulta em 8. Ou seja, a gente tem aqui a abscissa x igual a menos 3 e a ordenada y igual a 8.
Se eu substituir x igual a menos 2, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 2 ao quadrado, que vai dar 4, e 4 menos 1, que dá 3. Aí resulta no segundo valor, que é o valor de y. Fazendo desta mesma maneira para todos esses valores aqui, ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1, 1 menos 1 dá 0, etc. Fazendo para todos esses valores, eu vou ter aqui os conjuntos de pontos. Esses conjuntos de pontos, se eu pensar de forma geral, no domínio real, tá? Aí a gente tem que pensar nessa ideia. Se eu pensar no domínio real, entre esses pontos aqui, vai existir outros pontos. Se eu pensasse em todos os pontos que eu poderia ter pego aqui, menos 2,5, menos 1,5, etc., todos os pontos mesmo entre esses valores, eu teria, na verdade, aí uma curva conforme nós vamos estar vendo aqui. Olha só, esse primeiro ponto, que é o ponto menos 13,8, ele se encontra aqui em cima. Olha só, menos 3 de x e 8 de y. Então, eu pegaria menos 3 de x, que está mais ou menos aqui, subiria um pontilhado até chegar aqui, e o 8 está aqui, e marcaria dessa forma aqui no gráfico. O ponto menos 2 e 13 está aqui. O ponto menos 1 e 0 está aqui, né, que é esse ponto de contato com o eixo x. O ponto 0 e menos 1 está aqui embaixo, 0 e menos 1, que é esse ponto. O ponto 1 e 0 está aqui à direita. O ponto 2 e 13 está aqui à direita também. E por fim, o ponto 13 e 8 está lá em cima. Se nós tivermos pego outros pontos aqui no meio, a gente teria, além desses pontos que já estão aparecendo, a gente teria outros pontos aqui. Se nós pegássemos todos esses pontos, nós teríamos aí esse aspecto aqui, ó, que parece um U. Esse aspecto que parece um U é o que a gente chama de parábola. Essa curva aí é o que a gente chama de parábola da função quadrática. Então, é o gráfico da função quadrática, é uma curva, e essa curva se chama parábola, aí, conforme vocês estão visualizando. A ideia de parábola é muito importante, tanto na física, né, quanto na matemática, mas na física a gente tem grandes aplicações, né? Por exemplo, os espelhos das luminárias, né, no caso das luminárias, eu vou mostrar só para vocês aqui, ó, isso aqui é uma luminária, né? E essa parte interna aqui, ela é uma parte interna parabólica, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, essa parte interna parabólica, e a lâmpada, ela fica, na verdade, no centro desta parábola, na verdade. Existe um ponto aqui, né, que é o centro dessa parábola, e esse centro a gente chama de foco da parábola. Quando a gente coloca a lâmpada no foco da parábola, aparece uma condição aqui muito interessante, que é o seguinte, isso vem lá da física, né? Todo raio emitido pela lâmpada, ele vai refletir na parábola, né? E de forma paralela, ele vai refletir aqui no sentido desse eixo Y. Imagina que fosse aqui, né, nesse caso, nesse sentido desse eixo Y aqui, paralelo aqui. Então, por isso que a lâmpada, quando dentro, né, da luminária, ela focaliza e aumenta a quantidade de raios, né, ilumina mais. Por quê? Porque ela distribui essa luminosidade de forma lá, homogênea dentro da lâmpada, ou seja, ela consegue distribuir de forma mais focada esses raios aí, de forma paralela. Tá? Isso aí vocês vão estudar na física e é muito importante esse estudo aí da parábola de forma geral. Continuando, eu vou trazer um outro exemplo para vocês, né, só para falar de um outro assunto, que é o seguinte: nosso gráfico de x ao quadrado mais 1. Se eu fizer da mesma forma que eu fiz no anterior, e aqui, não sei se vocês observaram, a única diferença é que agora, no lugar aqui de A, eu coloquei menos 1, e no lugar de C, eu coloquei mais 1. Então, a função ficou com esse aspecto, tá? E o que mais importa aqui, na verdade, é que a gente vai substituindo o normal, menos 3 ao quadrado. No caso aqui vai dar menos 3 ao quadrado, vai dar 9 positivo, só que como tem um menos na frente, vai ficar menos 9. Se eu somar com 1, vou ter menos 8. Menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, tem um menos na frente, vai ficar menos 4. Se eu somar com 1, vai ficar menos 3. Eu vou fazendo aí, montando toda essa tabela. E quando eu jogo no gráfico, aí que aparece uma situação bem diferente da anterior. Não sei se vocês lembram, na anterior, a parábola ela tinha ficado parecendo com um U. E aqui, na verdade, essa parábola ficou parecendo com uma montanha, né? Parece um pico de uma montanha aí, né? Parece uma montanha ou um U invertido, né? E, na verdade, isso daqui é o tema que nós vamos estar falando agora, que é a ideia de concavidade, tá?
O que é concavidade? Seria essas aberturas, na verdade, tá? Essas aberturas que seria formada pelos ramos da parábola, essas perninhas da parábola são chamadas de ramos, né? E o que acontece? Quando a abertura está para cima, a gente vai falar que a concavidade está voltada para cima. Quando a abertura da parábola está voltada para baixo, ou seja, está apontando para baixo, a gente vai falar que a concavidade está para baixo. E quem é que influencia na concavidade da parábola? Quem influencia na concavidade da parábola, na verdade, é o coeficiente A. Não sei se vocês recordam, no exemplo anterior, a gente tinha ao quadrado menos 1. Como era x ao quadrado, o A, lá do coeficiente, que é o parâmetro A, na verdade ele era positivo, porque ele era 1. Né? Como ele era positivo, a gente tem aí a concavidade voltada para cima. Por isso que o gráfico da função anterior, que era x ao quadrado menos 1, ela era apontada para cima, porque o A era 1, que é maior do que 0. No entanto, se vocês observarem aqui nesse exemplo, o A aqui no caso é menos 1. Né? O termo que acompanha o x ao quadrado é menos 1. Logo, a concavidade, ou seja, a abertura da palavra, é voltada para baixo. Tá? Para ilustrar isso melhor para vocês, eu vou colocar para vocês na tela o plano cartesiano lá no caso do GeoGebra, para mostrar para vocês como que funciona essa ideia aí de forma geral. Tá? Então, segue comigo aí para vocês verem. Olha só. Eu peguei, na verdade, uma função y igual a x ao quadrado, que é essa função, né? No caso aqui, o a está sendo 1. Não sei se vocês estão visualizando aqui em cima, tem um a igual a 1. Por quê? Porque o a aqui é 1 aqui na função, tá? Não aparece que o a é 1. O que eu vou fazer, na verdade? Eu vou pegar esse a e vou mudar esse a para 2. Observe o que aconteceu. Quando eu mudei o a para 2, o a aqui passou a ser 2 e a parábola ela ficou um pouquinho mais achatada, mas ela continua ainda com a concavidade voltada para cima, ou seja, com a abertura voltada para cima. Tá? Então essa abertura aqui ainda está para cima. Por quê? Porque o A é igual a 2 e A é maior do que 0. Como ele é maior do que 0, concavidade para cima. Eu vou aumentar aqui. Ó. A igual a 3, ela fica um pouco mais estreita ainda. A igual a 4 mais estreita. A igual a 5 mais estreita. A igual a 6 mais estreita. Conforme vou aumentando esse A aqui, né, em módulo, o módulo vai aumentando, a parábola fica mais achatada. Se eu diminuir, aí a parábola vai abrindo de novo. E observa, os A's aqui estão mudando, tá? O A aqui, que é esse valor, está mudando, tá? Conforme vou abaixando. O que acontece? Aí eu chego naquela parábola y igual a x ao quadrado, cujo A é 1. Não sei se vocês recordam, lá na definição de função de segundo grau, estava falando que o A não pode ser 0. Observa por que o A não pode ser 0. Olha só, quando o A é 0, a função, na verdade, ela passa a ser uma reta aqui, ó, em cima do eixo x. Então, deixa de ser parábola, ou seja, deixa de ser uma função de segundo grau. Tá? Passa a ser uma reta horizontal e nem a função nesse caso. Deixa de ser função porque não obedece à regra de função. E o que acontece se o A for negativo? Não sei se vocês lembram. Acabei de mostrar na tela anterior. Quando o A é negativo, a parábola é voltada para baixo. Então, olha o que acontece. Quando o A aqui mudar para esse A aqui mudar para menos 1, olha o que vai acontecer. A parábola vai ficar voltada para baixo. Ó, né? E se eu passar para menos 2, ela vai ficar mais estreita. Menos 3, ela vai ficar mais estreita ainda. Menos 4, cada vez ela vai ficando mais estreita. Por quê? Quanto maior o módulo do valor aqui, do A, mais estreita a parábola fica. Quanto maior o A, mais larga, ou vamos dizer assim, ela vai ficar nesse caso. Enquanto o A for negativo, a parábola vai estar voltada para baixo. Quando o A for positivo, a parábola vai ficar voltada para cima, que é isso daí que nós acabamos de estar aí ver aí no conceito aí de concavidade de parábola. Então, praticamente é isso, pessoal. Não tem mais muita coisa para a gente falar. Né? Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora, né? Fazer o convite novamente. Se você não for inscrito, para que você se inscreva, acione as notificações, deixe o seu like, né? E ajude a compartilhar as aulas aqui do canal. E o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a todos vocês aqui bons estudos, né? Que vocês possam estar aprofundando cada vez nesses conceitos aí que caem frequentemente no vestibular, no Enem, etc. Um grande abraço e até a próxima aula. É que o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a vocês. Até mais.